Bom dia, meus alunos. Vamos dar início à nossa quarta aula prática de desenho técnico mecânico, na qual nós vamos falar sobre o conceito de tolerâncias geométricas. Então, nós vamos usar o SolidWorks para colocar tolerâncias geométricas em algumas peças, né? Bom, o que são tolerâncias geométricas? Ou até antes disso, o que são tolerâncias, né? Digamos que você mande fazer um eixo e você diz, eu quero esse eixo com 30 milímetros de diâmetro. Você manda para a oficina, quando chega você mede com um micrômetro ou um paquímetro e percebe que ela está fora desses 30 milímetros. Bom, que vai estar fora é óbvio, é impossível você conseguir exatamente a dimensão que você quer. Por isso você tem que ter uma certa tolerância em relação ao que você pediu. No caso de tolerâncias dimensionais, é exatamente isso. Você pediu com 30, mas você aceita com qual dimensão? Eu aceito, por exemplo, entre 30,000 e 30,020. Então vamos dizer que eu tenho nesse caso 20 milésimos de milímetro de tolerância, tá certo? Esse é o conceito de tolerância dimensional. Então, se a peça vier dentro daquela faixa que você estabeleceu, você a aceita. Se ela vier fora, você vai devolver para a oficina, para o fabricante, e dizer, olha, está fora, eu quero que seja corrigido isso. Tá bem? E tolerância geométrica é algo parecido. Você precisa de uma superfície, por exemplo, que seja totalmente plana, né? Então você diz quanto que é o afastamento máximo daquela superfície no caso de planeza. E você vai medir isso e ela tem que estar dentro daquilo que você pediu. Ou dentro de circularidade e várias outras, né? Então aqui nós vamos fazer alguns exemplos e vamos começar com esse rolamento que nós estamos vendo aqui, né? Então esse é um rolamento típico, rolamento de esferas, rolamento radial, que é o mais comum, de uma carreira de esferas, tá certo? Ele foi feito de uma forma bem simplificada, porque só tem as três peças, na verdade, que são o anel externo, o anel interno e a esfera que foi multiplicada aí nesse caso, né? Então, na verdade, um rolamento mesmo, por mais simples que seja, tem várias outras peças também, que são os espaçadores entre as esferas e vários outros dispositivos aí, né? Mas para o nosso exemplo aqui, esse rolamento está ótimo. Então, nós vamos fazer o rolamento com o anel externo, o anel interno, e para o que nós queremos, nem as esferas nós vamos precisar desenhar, tá bom? Então, o desenho do nosso, vamos começar pelo anel externo. Então, o nosso anel externo é esse que vocês estão vendo aqui, nós temos um desenho aqui, tá? Aqui a visualização dele. Então veja que ele é, na verdade, é um anel com uma cavidade aqui, né? Onde vão rolar aquelas esferas, tá? E aqui estão as dimensões desse anel, tá bem? E aqui já estão com todas as tolerâncias geométricas que nós vamos precisar colocar. Então vamos lá para o nosso desenho e vamos começar com o nosso anel externo, então. Eu vou fechar esse desenho aqui e vamos começar, então. Peça em milímetros. Então, para começar, eu vou fazer isso no plano frontal. Vou fazer uma linha de centro de referência para nós. Veja que ela é vertical, é bem vertical, certo? Então eu vou fazer aqui, na verdade, um perfil que vai ser depois revolucionado, tá? Então eu vou aproveitar, já vou fazer uma outra linha de centro também, essa na horizontal. Então vamos lá, eu vou fazer então o nosso perfil aqui em cima. Então eu vou fazer sem preocupação com dimensões.
Então pronto, ele fez aqui. Certo? Então vamos começar a colocar as dimensões que nós temos nisso daqui. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte. Eu vou dizer que esse ponto, que é o centro desse arco, e esse ponto, que é o centro dessa reta, eles estão na mesma vertical. Tá certo? Agora eu vou pegar este ponto aqui, que é o centro do arco, que equivaleria ao outro também. Vou pegar a origem do nosso sistema e vou dizer que eles estão na mesma vertical. Agora vamos começar a dar algumas dimensões, né? O diâmetro externo dele é 135 milímetros. Então eu vou pegar a distância daqui para cá e vou dizer que isso é 135. O diâmetro interno, que é esse aqui, ó, é 120. Esse ponto central aqui, olha, ele tem um coincidente aqui que não deveria existir. Eu vou apagar isso, porque senão eu não vou conseguir trazê-lo mais para baixo aqui, ó, como eu quero fazer aqui. Ó. Eu quero fazer isso. Tá? Então esse outro coincidente também não deve existir, porque senão ele não me deixa mover essa linha. Agora essa linha aqui, eu vou selecioná-la com essa outra aqui. E vou dizer que elas são colineares e que são iguais. Colocando a dimensão, este raio aqui, ó, é de 7,9. Essa distância aqui é 22. Então veja que ele ainda está dando um subdefinido, né? Aqui, ó. Esse é o problema. Eu preciso definir essa dimensão aqui, que é justamente a distância entre, conforme eu desenho, daqui para o centro desse arco é de 12,5. E agora eu tenho totalmente definido o meu desenho. Mas ainda falta o seguinte, eu tenho alguns raios de arredondamento, né? Então, os 4 cantos aqui tem raios de arredondamento. Então, eu vou lá para aqui no filete, e vamos ver como é que são esses raios aqui, né? Os raios externos são de 1 milímetro. Então eu vou marcar 1 milímetro aqui, ó, e vou colocar os raios externos, que é aqui e aqui. Então vou dar um OK. E aqui embaixo, esse raio é de 1,1, é um pouquinho diferente. Então, 1,1 agora. E eu vou pegar este raio e este raio. E pronto. Então, ele continua totalmente definido. Tá? E está prontinho o meu desenho. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá para Recursos, ressalto base revolucionado.
Note que como eu tenho duas linhas de centro, o SolidWorks não faz diretamente já não mostra como vai ficar a revolução disso, porque ele não sabe se nós queremos revolucionar em relação a este aqui, eixo, né, que daria um perfil arredondado aqui assim, ou em relação a este eixo, e nós precisamos dizer a ele. Então nós queremos, no eixo de revolução, vamos selecionar este eixo aqui, e aí ele mostra o total, né, 360 graus, está tudo certinho. Então, eu vou salvar aqui. Esse é o anel externo. Vou colocar como número 1 aqui para não haver dúvida. Tá bom? Então, o desenho do anel externo está pronto. Então, agora nós temos que fazer o desenho dele e, no desenho, colocar as tolerâncias geométricas. Então, para isso, eu venho aqui, de novo, criar desenho a partir da peça montagem. Aliás, antes disso, né? Vamos colocar um material para ele aqui, só para não ficar sem material. Vou colocar um aço 4340 normalizado, aplicar, fechar. Nas propriedades do material, vamos lá, no resumo, a altura, eu vou colocar o meu nome. O título, aqui é anel. Anel externo, tá bem? No personalizar, eu vou colocar aqui projeto. E qual é o projeto aqui? É aula prática 4. Rolamento. Então, isso nas propriedades do desenho, tá? Bom, esses dados vão lá para o carimbo, né? Para aquela prancha que nós vamos criar. Agora sim, vamos lá, criar desenho a partir de peça montagem. Vou pegar o desenho A4. Ele abre aqui, já a folha, né? E esperando a colocação das vistas. Então eu vou pegar a vista direita, vou puxar para cá, colocá-la aqui, tá certo? Aí vou pegar uma inclinada aqui, como eu fiz no desenho, só para colocá-lo de forma tridimensional, né? Então eu seleciono essa vista, venho aqui e coloco o estilo de exibição é sombreado com arestas. Então veja que ele vai ficar bastante interessante para nós enxergarmos como ele funciona, né? Bom, eu não peguei a vista direita aqui, ó, essa aqui é a vista direita, né? Eu não peguei a vista frontal aqui, porque ele iria me mostrar simplesmente um retângulo, não é isso que eu quero. Então eu tenho que fazer uma vista de corte. Então eu venho aqui, vista de seção, né? Ela é na vertical, o corte, eu clico aqui no meio, é ali mesmo, eu valido, tá? Coloco aqui a vista, e aí eu vou acertar umas coisas, inverter direção, a primeira coisa, e vou colocar como A, a primeira, que é a primeira vista que eu tenho aqui. Então, seção AA, e está pronto aqui, tá bem? Veja que aqueles dados que eu digitei lá já aparecem aqui, olha, anel externo, meu nome, o nome do projeto aparece aqui também, né? Bom, agora vamos colocar então as cotas, primeiramente as cotas, e em seguida nós vamos colocar as tolerâncias geométricas, né? Então vamos fazer as mesmas que existem lá no desenho, dei uma olhadinha aqui, ó, né? Então os dois diâmetros eu coloco desse lado para não sobrecarregar o lado direito. Então vamos lá, vou para anotação, dimensão inteligente. Então, eu pego aqui o de dentro, clico aqui, ó, e ele coloca lá. Agora clico aqui no de fora, clico aqui e ele põe lá. E as duas já estão prontas. Só que está meio longe, eu vou aproximar mais do meu objeto aqui, né? Beleza. Então, essa vista eu já posso considerar que está pronta, né? Nessa vista da seção AA, eu vou colocar uma linha de centro aqui, ó. Vamos ver se eu consigo, né? Eu clico aqui e ele coloca a linha de centro ali. Então fica mais fácil para nós entendermos o que está acontecendo aqui.
Agora vamos colocar as dimensões. Eu vou pegar, ó, dessa lateral até essa, ó, se eu colocar aqui em cima, ele põe como sendo 22 aqui, né? Vamos baixar um pouquinho mais, está muito alto. Agora, do centro desse arco até esta superfície, eu venho aqui, posso até pegar aqui também, ó, 12,5, né? Tá certo. Agora esse raio aqui, então eu venho aqui, clico aqui. (7,9). Agora aqui embaixo vamos colocar os dois raios de arredondamento, né? Então, com a dimensão inteligente ainda, aqui eu pego R1. Só que, veja bem, ele é desse lado e é desse também. Então eu coloco aqui 2 vezes R1. E agora esse outro aqui, ó. Ele coloca aqui que é 1,1. E esse também é 2 vezes. 2 vezes R1,1. Então, eu vou salvar o desenho, coisa que eu já deveria ter feito direitinho, né? Tá aqui. Então, em termos de dimensões, meu desenho está pronto. Agora o que eu preciso fazer é colocar as tolerâncias geométricas. Então, se nós olharmos aqui, ó, essa superfície aqui, olha, é de referência e recebe a letra A. Essa superfície externa aqui, ó, também é referência e recebe a letra B. Então vamos colocar isso lá. Então eu vou colocar aqui, ó, vou aproximar essa vista. Recurso referencial. Eu venho, clico nessa superfície aqui, ó. Cuidado para não pegar de dentro. Coloco o A aqui. Agora eu pego essa outra aqui, eu clico aqui. Eu posso colocar para cima ou para baixo, como eu quiser, tá? Eu coloco aqui, aliás, vou até colocar para cima, que eu acho que fica melhor aqui no meu caso. Então, as duas referências que eu tinha que colocar já estão prontas. Vamos dar uma salvada. Sempre habitue-se a salvar o desenho com frequência, porque você corre menos riscos de que acabe a energia e você perca o seu desenho, ou trave o seu computador, que é muito mais comum, e você acabe perdendo tudo também, né? Muito bem, então agora, segundo o nosso desenho, vamos lá dar uma olhadinha no desenho. Aqui na parte de baixo, eu tenho o seguinte, olha, essa superfície, que inclusive é a referência B, ela tem uma perpendicularidade em relação a A dentro de 8 milésimos de milímetro, tá? E ela tem uma circularidade dentro de 5 milésimos de milímetro. Então nós vamos colocar essas duas coisas aqui agora. Vamos lá. Eu venho aqui em tolerância geométrica, tá? Então eu vou começar colocando aqui a perpendicularidade. É no valor de 0,008 em relação a A. Tá? E eu posso colocar as duas tolerâncias de uma vez já. Então eu venho aqui no segundo, coloco aqui, ó, circularidade dentro de 0,005. Pronto. Feito isso, aí eu vou dizer onde eu vou colocar isso, né? Então, eu venho aqui, olha, marco aqui, ó. Só que eu não quero que ele fique ali, eu quero que ele venha para cá, ó. Ele vem para cá. Então, esta tolerância de baixo aqui já está pronta. Agora nós temos uma outra tolerância que é aqui, ó, porque aqui vão rodar as esferas dos rolamentos, propriamente ditos, né? Então, essa daqui, olha, se nós olharmos o desenho, ele está dizendo o seguinte, ó, ele tem um batimento circular em relação a B, né, de 0,003, 3 milésimos, tá? E uma circularidade de 1 centésimo. Vamos colocar essas duas
tolerâncias lá também. Então vem aqui, tolerância geométrica, vamos começar pelo batimento, este aqui. O batimento está dentro de 3 milésimos em relação a B. E a circularidade está dentro de 1 centésimo. Eu posso puxar e colocar aqui. Ok, já está pronto aqui então. Então reparem que aqui já está pronto. Se nós olharmos o nosso desenho, toda a parte de baixo já está pronta. Agora eu vou colocar o paralelismo. Esta superfície aqui, olha, é paralela a A, que é essa outra aqui, é uma referência, dentro de 2 centésimos de milímetro, ou 20 milésimos de milímetro, tá? É isso que eu vou colocar aqui agora. Vamos lá. Também aqui intolerância geométrica, paralelismo, 0,02 em relação a A. E eu coloco aqui, ó. E só está faltando uma agora. Vamos salvar o desenho. Aqui agora, se nós olharmos aqui, só está faltando uma tolerância aqui, que é essa daqui, ó, o batimento dessa superfície lateral aqui, batimento circular em relação a B, dentro de 0,08, ou seja, de 8 centésimos. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar a tolerância geométrica, batimento 0,08 em relação a B. Vou colocar aqui. Então pronto, se eu olhar o meu desenho aqui e olhar esse outro desenho aqui, eu vou notar que eles estão iguais. Tá? Todas as dimensões e tolerâncias de um, do que é do original, estão aqui dentro do nosso desenho. Então eu vou salvar esse desenho e essa parte já ficou pronta. Esse foi o anel externo. Agora vamos desenhar o anel interno e fazer o mesmo procedimento. Né? Vamos fechar aqui, fechar esse outro aqui também e vamos começar um novo desenho. Da mesma forma, eu vou fazer bem parecido, né? Bem parecido. Vou começar um esboço no plano frontal. Antes de começar aqui, deixa eu mostrar para vocês o desenho dele, né? O anel interno. Veja que ele é parecido com o outro, né? Ele é o complemento dele, ele tem várias tolerâncias parecidas com aquela. Tem mais uma que é de uma rugosidade aqui de 8 milésimos de milímetro, mas ele não permite que seja usinada essa superfície, que uma usinagem deixa o acabamento muito ruim. Então ele está querendo 8 milésimos, mas feito com um processo de acabamento, tipo de uma retificação ou de um brunimento, alguma coisa parecida. Então vamos lá, vamos desenhar essa peça. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, né, uma linha de centro, daqui para a direita, bem horizontal. Outra linha de centro daqui para cima. E agora aqui vamos começar o desenho. É parecido com aquele que nós tínhamos feito lá, né? Então eu venho aqui. Está aqui o desenho. Então o desenho básico está pronto. Vamos ver esse ponto aqui, ó.
Primeiramente, ele está dizendo que é coincidente com esse aqui, ó, com essa linha. Então, não é verdade. Vamos tirá-lo daqui. Vamos pegar isso daqui e jogar um pouquinho mais para cima. Aqui, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos fazer o seguinte, esta linha que está selecionada e mais essa daqui, né? Elas duas já são horizontais, já está escrito aqui, eu quero dizer que elas são colineares. E mais do que isso, que elas são iguais também. Então ela tem o mesmo comprimento, tá bom? Agora, eu vou dizer também que esta linha aqui, ó, esse ponto, que é o centro do círculo aqui, né? Desse arco, e mais o meio, esse meio aqui, eu aperto Ctrl, seleciono esse ponto aqui, esses dois pontos estão na mesma vertical. Tá? Agora eu pego este ponto aqui, ó, e a origem, com Ctrl, e digo que os dois estão na mesma vertical também. Então estamos começando a ter alguma coisa. Então vamos ver. O diâmetro externo desse rolamento aqui, então seria daqui para cá, ó, é 98,9, conforme o desenho. E o interno é 85. Agora eu vou pegar essa distância daqui para cá. Isso aqui é 22. Este raio aqui, 7,9. E a distância desta superfície até o centro desse arco é 5 milímetros. Aliás, eu quero dizer o seguinte, ó, dimensão inteligente, é do centro desse arco aqui, ó, até aqui, essa distância que é 5 milímetros. Agora sim. E nós podemos notar que ele está agora totalmente definido. Mas ainda faltam os detalhes, faltam os arredondamentos, né? Ou seja, os filetes que nós vamos fazer. Então nós vamos vir aqui nos filetes, tá bom? O primeiro deles tem raio 1, da mesma forma que no outro que nós fizemos, né? O 1 é o externo, então eu vou pegar aqui, ó, esse ponto e este ponto aqui, ó. Vamos validar 1 milímetro. Agora vamos mudar para 1,1. E agora vamos fazer aqui e aqui. E ele continua totalmente definido, tá? Vamos dar uma salvada para garantir que não vamos perder nada. Então esse é o anel interno, né? Eu vou dar o nome de até interno 1. Assim eu garanto que se houver alguma coisa eu não perco isso daqui. Então agora pronto, agora eu posso fazer a revolução disso daqui. Vamos lá então, ressalto base revolucionado, seleciono o eixo, valido e está pronto o meu anel. Vamos estabelecer o material para ele. Aço 4340, normalizado. Tá bom? Agora vou aqui nas propriedades. Nessa personalizada eu vou colocar o projeto, que é um texto, que vai ser quanto? Aula prática 4,
rolamento. E no resumo aqui, o autor, meu nome, e o título, que é anel interno. Vamos dar um OK, salvá-lo. Então agora eu posso dizer que esse desenho aqui, essa peça já está pronta. Vamos fazer o desenho dela. Então eu venho aqui, ó, criar desenho a partir de peça ou montagem. No caso aqui é uma peça. Da mesma forma que nós fizemos no outro, aparece aqui a folha, A4. Eu vou pegar a vista da direita e jogar para cá. E vou pegar essa outra vista aqui, ó. Dou um ESC para encerrar. Pego essa vista, trago para cá, para esse cantinho. E essa vista eu vou colocar que seja com um estilo sombreado com aresta, para ficar fácil entender como ela é. Tá? E da mesma forma que eu fiz na outra, vem em exibir layout, vista de secção, que é o que me interessa. É essa aqui que eu quero. Aqui no meio, é válido, vem para cá. E vou acertar aqui para ser o A e inverter a direção. Pronto, veja que ele já trouxe os dados do que eu tinha lá, né? Eu vou salvar isso daqui. Pronto. Então vamos lá, vamos começar colocando então os diâmetros interno e externo. Puxar um pouquinho mais para cá, para não ficar muito longe. Pronto, agora venho colocar aqui, ó, linha de centro. Coloquei aqui, fica melhor assim, com essa linha de centro. Bom, e agora vamos começar a colocar as dimensões. Então eu vou colocar aqui, ó, dimensão inteligente. Então eu venho aqui, ó, desta face até esta face, a dimensão é de 22. A distância entre esta face e este círculo aqui, ó, é de 5 milímetros. Esse raio de arredondamento é R1, mas eu tenho que colocar que são 2. Então, 2 vezes R1. O R1,1 eu vou colocar aqui, ó. Também 2 vezes. E aqui eu vou colocar este raio aqui, ó. Puxar mais para perto. Então, se nós olharmos essa figura aqui e a compararmos com essa outra aqui, nós vamos ver que em termos de dimensões, ele já está pronto. Eu não preciso me preocupar com dimensões. Então vamos agora colocar as referências. Então a referência A é essa superfície lateral aqui, e a superfície B é essa superfície circular aqui, marcada embaixo. Então vamos lá. Eu venho aqui, recurso referencial. Eu vou colocar aqui, ó, puxa para cá. E a B, puxa para cá. Então pronto, essas duas referências já estão colocadas, vou salvar. E agora vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui embaixo o que eu tenho. Vamos começar aqui embaixo. Então eu venho aqui no meu desenho. Aqui embaixo eu tenho uma especificação de rugosidade. Tá? Então eu venho aqui. Como é que eu vou fazer isso? Acabamento de superfície. O símbolo que nós temos é esse aqui. E o valor que vai aparecer ali é 8.
Só que o 8, em vez de estar aqui, é preferível que ele esteja aqui. Ó. Aliás, o símbolo está um pouquinho diferente, né? O símbolo deveria ser este aqui. Ó. Tá, então o 8 tem que ser aqui mesmo. Não, posso tirar daqui. Pronto, agora deu certo. Então 8 é a rugosidade. Agora tem um outro símbolo aqui, dizendo que esta superfície aqui é paralela à superfície A dentro de 0,025. Vamos colocar isso então, tolerância geométrica. Vamos pegar aqui o paralelismo dentro de 0,025. E em relação a A, pronto, essa aí já está pronta. Aqui na parte de cima, se nós olharmos lá, ó, então está escrito aqui que esta superfície interna tem duas tolerâncias aqui, ó, geométricas. Primeiro, ela é perpendicular a A dentro de 8 milésimos e ela tem uma circularidade de 5 décimos de milésimo. Ela é uma circularidade bem com pouca tolerância, né? Tolerância bem baixa. Então vamos lá. Tolerância geométrica. Então vamos colocar perpendicularidade dentro de 8 milésimos em relação a A. E vou aproveitar para já colocar a outra aqui, numa tacada só já faço as duas. Circularidade de 0,0005. Onde é que ela vai ser colocada? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Pronto. Se nós olharmos lá, o que está faltando agora? Só falta essa daqui e essa outra dupla aqui. Vamos começar por essa aqui. Então, diz o seguinte, esta superfície aqui tem uma tolerância de batimento circular em relação a B de 8 milésimos. Então, vamos colocar isso lá. Então, eu vou escolher aqui o batimento, 8 milésimos, em relação a A. E onde é que ela vai? Ela vai aqui, ó. Vamos dar uma salvada. Só falta uma agora, que é essa daqui, ó, essa dupla. Então, essa superfície curva aqui, ó, ela tem uma circularidade de 1 centésimo e uma tolerância de batimento em relação à superfície B, que é essa daqui interna, né, que é a mesma coisa, de 3 milésimos. Então, vamos lá, vamos colocar isso aqui também. Então, vem aqui, tolerância geométrica. Então, vou começar o batimento de 3 em relação a B. E, aproveitando a tolerância, põe uma só, circularidade de 1 centésimo. Tá? Onde é que ela vai ser colocada? Aqui. E eu puxo para cá. Então, se eu observar esse desenho e observar o meu aqui, original, eu vou notar que eles estão idênticos, né? Todas as dimensões, idênticos no sentido de que todas as dimensões estão aí. Obviamente, elas não precisam estar no mesmo local, tá? Mas todas as informações têm que existir do mesmo jeito. Então, vou fazer uma visualização total aqui e salvar o meu desenho. Então pronto, esses dois anéis que formam aquele rolamento já estão prontos. Nós vamos agora para a nossa segunda atividade. Para a nossa segunda atividade,
nós vamos fazer um disco de embreagem, que é esse que vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos uma vista tridimensional, aliás, duas vistas tridimensionais dele, né, olhando para um lado e olhando pelo lado oposto. Aqui os desenhos desta peça, tá bem? Aqui uma vista em corte, aqui uma vista frontal dele, digamos assim, tá certo? E aqui uma vista de corte. Então, nós vamos construir essa peça aqui do mesmo jeito e colocar todas as tolerâncias também nela. Vamos lá para o nosso SolidWorks, vamos dar início, então, peça em milímetros. Vamos começar, então, uma boa prática para nós fazermos, é bom citar agora, é quando você abrir o desenho e vai começá-lo, antes de desenhar qualquer coisa, já salve o desenho. Então você bota o nome lá, no meu caso vai ser embreagem 1. Pronto. Agora sim, no plano frontal, eu vou começar e eu vou desenhar aqui uma linha de centro, começando para cá. Então, observando o desenho aqui, olha, eu vou fazer, na verdade, essa parte da peça, ó, que vem daqui até aqui, essa parte que eu vou desenhar ali. Tá? Então, no primeiro momento, eu vou fazer esse desenho sem preocupação com as dimensões. Então, eu venho, começo aqui, ó. E pronto. Essa é a minha peça básica, tá certo? Então agora, vamos começar a estabelecer as dimensões, né? Vamos começar pelo diâmetro externo, que é de 280. Então eu clico aqui. Se eu colocar para cima da linha de centro, ele marca o raio, para baixo, o diâmetro. Então é 280. 280. Este outro diâmetro aqui, olha, é 180. E este outro aqui, 140. E eu tenho que esta espessura e esta espessura são iguais a 6 milímetros também. Então eu venho aqui, daqui para cá, 6. Daqui para cá, 6 milímetros também. Tá? Agora eu preciso dizer que este diâmetro aqui, ó, é de 75. Agora eu preciso dizer que esta distância daqui para cá, ó, é de 20 milímetros. Faltou dizer que esta distância daqui para cá também é 6. Vejam que está faltando alguma coisa aqui, né? Então, eu tenho que determinar essa distância aqui. Daqui para cá. Que é 30 milímetros.
falta só posicionar essa aqui direitinho, ou seja, eu vou escolher este ponto, vou selecionar a origem e vou dizer que eles estão na mesma vertical. E agora o meu sistema fica totalmente definido, meu esboço fica totalmente definido. Tá bom? Então, o que falta fazer agora? Se ele já está definido, eu vou salvar inicialmente para garantir que não haja problemas. E venho aqui em Recursos, ressalto base revolucionado. Diferentemente dos rolamentos, dos anéis dos rolamentos, como eu só tenho um eixo, uma linha de centro definida, essa linha de centro é escolhida automaticamente pelo SolidWorks como linha de centro. Então é isso que eu quero mesmo, vou dar um OK aqui, vou validar, e a minha peça está quase pronta, né? O que é que falta fazer? Falta fazer uns furos aqui, ó. São 5 furos nessa superfície, tá bom? Então como é que eu vou fazer isso? Eu tenho várias formas de fazer. Eu posso fazer pelo assistente de furação, ou posso fazer um círculo aqui simplesmente e fazer um corte extrudado. Vamos usar o assistente de furação para variar um pouquinho, né? Assistente de furação. O que eu vou fazer é apenas um furo, tá? E no caso aqui vai ser um furo guia, tá bom? Normalmente ele fica dessa forma, ele só mostra esses tamanhos que tem aqui. Mas eu vou permitir aqui para colocar o tamanho que eu quero. Então o tamanho desse furo, o diâmetro desse furo, é de... Deixa eu ver aqui. (13 milímetros). Tá? Agora, onde é que eu vou colocar as posições? E ele é passante, tá certo? Posições. Então eu clico nessa superfície aqui, ó. E vou colocar, eu coloco em qualquer lugar aqui para não pegar algum ponto em particular, né? Eu dou um ESC para sair do posicionamento do furo. E agora eu vou realmente posicioná-lo. Um deles, esse furo aqui, eu vou colocar alinhado. Ó, vou clicar aqui. Eles vão estar na mesma vertical. Tá? E o diâmetro de furação, o raio de furação é 55. Então a distância, aqui está tudo certo, do centro desse furo para a origem aqui, ó, é de 55 exatamente. Tá? Então eu estou com ele totalmente definido. Vou encerrar aqui e vou fazer isso. E pronto, esse furo está prontinho. Para eu encerrar minha embreagem, o que eu preciso fazer? Multiplicar esse furo. São 5 furos, na verdade. Então eu vou pegar o padrão circular, tá certo? Em que direção eu vou fazer o furo? Eu vou usar esta aresta aqui. E são 5 furos realmente, como eu quero, colocando 5 furos aqui em toda a volta. Então agora eu vou validar isso daqui. Eu clico aqui. E olha aquilo que eu disse para vocês de que é bom salvar sempre, né? Vocês viram aqui o que aconteceu. Bom, vamos reiniciar o SolidWorks. Bom, eu reabri o SolidWorks, reabri o desenho. Bom, eu já reiniciei o computador, inclusive, já abri o SolidWorks e voltei no ponto em que nós estávamos. Então vejam, nós temos aqui então um furo e precisamos transformá-lo em 5. Então eu vou usar aqui o padrão circular. Então a direção, eu vou pegar essa aresta como referência. O que é que eu vou selecionar? Então vem aqui, ó, os furos, tá? Então ele já posiciona todos nos seus lugares. Eu clico aqui e ele fez dessa vez, tá? Eu vou salvar de novo só para ter certeza. Então quando eu observo a minha peça, eu vejo que ela está prontinha já, né? Vamos aplicar um material nela.
pegar um aço 4340 normalizado, que é um bom aço. Vamos editar também as propriedades dele, né? O autor sou eu. O título, embreagem. E eu vou colocar aqui um outro campo que é o projeto. Aula prática 4. Embreagem. Vamos salvar isso aqui. E já que está pronto o meu desenho, agora vamos fazer minha peça, vamos fazer o desenho agora. Então, eu venho aqui, criar desenho a partir da peça, vai ser um desenho A4. Ele abre aquela folhinha tradicional que nós já vimos, né? Eu vou pegar a vista direita, trazê-la para cá. E vou pegar uma vista fazer duas vistas assim. Como está o desenho que eu mostrei para vocês? Ele vem, essa daqui vem para cá, essa daqui vem para cá. Então essa vista eu vou colocar como sombreada e esta também. Só que essa daqui não ficou, essas não ficaram boas, né? Essas daqui ficaram muito parecidas. Então vou apagar essa daqui e depois eu coloco outra, deixar assim mesmo. Bom, a vista que eu quero colocar aqui agora seria a vista lateral, mas não exatamente a vista lateral, eu quero um corte dessa vista, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu venho aqui em Layout, Vista de Seção, Vertical Corte, eu clico aqui, é isso mesmo que eu quero aqui essa peça, tá? Bom, as vistas que eu coloquei estão um pouquinho diferentes daquelas que estão definidas no desenho que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu me pegar lá para ver para vocês. Reparem. Mas isso não é nenhum problema, né? Não é nenhum problema, ela só está virada para o outro lado. As cotas têm que ser adaptadas, não há nenhum problema quanto a isso. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos começar a colocar as cotas. Primeiro, deve-se começar pelas cotas, né? Que é mais fácil. Então vamos colocar o diâmetro externo, anotação, dimensão inteligente, diâmetro 280, aqui. Vamos pegar o diâmetro interno aqui, ó, diâmetro 75, e o diâmetro, só um minutinho, linha de centro, eu posso vir aqui e fazer um círculo, com centro aqui, indo até o centro. Aí eu seleciono esta linha aqui, ó, eu acabei de desenhar, vou dizer que ela é para construção. Pronto, agora sim. Então agora eu venho aqui na anotação, dimensão inteligente, tá aí.
E nessa vista eu não vou colocar mais nada. Agora vamos vir para essa e vamos começar a colocar algumas cotas aqui. Então, para começar, vamos colocar uma linha de centro, né? Então, daqui para cá, vamos pegar essa linha de centro e ampliá-la para cá. Pronto. Tá aqui. Agora, se eu olhar o meu desenho, olha lá o desenho, essa superfície próxima do ressalto é a superfície C. Essa superfície aqui é a A. E aqui interna tem a superfície B. Então vamos fazer isso lá no nosso desenho. Eu tenho a A sendo essa daqui. Então eu vou pegar aqui, ó, recurso referencial. Vou colocar aqui. Aliás, faltou colocar as cotas. Vamos começar com as cotas, na verdade, né? Então vamos lá, dimensão inteligente. Vou colocar daqui para cá. 20 aqui. O diâmetro interno que é 140. E esse diâmetro aqui que é 180. O diâmetro externo já está colocado lá no outro, então, em termos de cotas, deixe-me ver, assim, falta essa espessura aqui, ó. Que é 6. Que é 6 também aqui. Então, em termos de cotas, vamos salvar o desenho, ele já está prontinho. Embreagem 1, está salvo, o desenho está pronto. Eu já coloquei então a referência A, vamos colocar a B, que a B aqui interna, então, vamos lá. Curso referencial, agora é B, onde é que ele vai ser? Como é de revolução, eu posso pegar em cima ou embaixo, não tem problema nenhum isso. Então, vou pegar aqui, ó, B. E o C é essa superfície aqui, ó. Também pode ser aqui ou embaixo, não faz diferença nenhuma. Aqui nesse desenho aqui ainda, nós temos que ver que essa referência B está meio ruim a posição dela, né? Então vamos dar uma posicionada melhor nela. Puxar ela para cá. Assim ela não vai incomodar mais, tá bom? Fica fácil. E também ficou faltando uma cota aqui, né? Que pode ser essa daqui, ó, daqui para cá. É 51. Então, agora sim, eu tenho todas as cotas. Vou salvar esse desenho. Vamos dar uma olhadinha no nosso desenho, então. O que é que falta? Falta agora as tolerâncias geométricas. Eu tenho A, B e C. Vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho aqui em cima... Essa dimensão é 20 mais ou menos 0,5. Então vamos colocar isso. Eu clico nela. A tolerância, como é mais ou menos 0,5, ela é simétrica. Então eu ponho aqui, ó, 0,5. Ele já aparece ali e pronto. Então eu já coloquei, ou seja, eu só aceito essa dimensão na hora que eu receber a peça e for dar uma medida nela, se ela estiver entre 19,5 e 20,5. Fora dessa faixa, eu refugo a peça, tá bom? Olhando lá o nosso desenho agora, então nós temos aqui esta superfície, que é a mais interna aqui, que inclusive é a superfície C, ela tem uma tolerância de superfície em relação à superfície A, né, que é essa daqui, ó, onde é que está A, que é essa interna aqui, de 0,5. Então, vamos fazer isso. Tá? Vamos fazer isso. Voltando para o SolidWorks. Então, colocando essa tolerância que nós temos aqui vamos colocar essa tolerância aqui agora. Tolerância geométrica. Então, esta superfície aqui tem uma tolerância de superfície em relação a A de 0,5 milímetro. E também tem um paralelismo em relação a A de 6
centésimos. Vamos colocar essas duas, então, nesse local que é a superfície que é conhecida como C aqui no caso, né? Vamos ver, a superfície C. Aliás, aqui no caso é a nossa A. O C lá é a nossa A aqui. Então vamos lá, vamos colocar essas tolerâncias. Então eu vou colocar aqui, ó. Tolerância superficial, 0,5, em relação a, no caso nosso é A. E também uma tolerância de paralelismo de 0,06, também em relação a A. Então isso vai ser colocado aqui nessa superfície aqui, ó. Eu venho e puxo para cá e dou um OK. Então pronto, esta tolerância já está. Voltando lá no desenho, nós já colocamos essas duas. Agora aqui, ó, esse diâmetro interno é 140 mais ou menos 0,1. Tá? Então, voltando lá, esse 140 tem uma tolerância que é também simétrica. Então é 0,1. Certo? Voltando ao desenho, vamos ver o que falta. O 180 é 180H6. Vamos lá, 180. Então ele tem uma tolerância do tipo ajuste, tá? Esse ajuste do 180, ele é um furo, tá? É aqui, e ele é um H6, H maiúsculo, 6. De volta ao desenho PDF que nós temos, aqui embaixo agora. Essa superfície que é a A, que é a referência, ela tem uma tolerância de planeza de 0,1. Vamos colocar isso lá, então. A tolerância de planeza, que é esse aqui, de 0,1. Onde é que eu vou colocar? Vou colocar aqui. Puxar para cá, e daí para ficar mais coerente eu vou pegar essa referência A, puxar ela mais para baixo aqui para ela não ficar no caminho. O que é que falta agora? Vamos ver, está faltando aqui, ó, esta superfície interna aqui tem um paralelismo em relação a A de 0,06. A é essa superfície interna aqui. Então, voltando à nossa superfície interna aqui, ó, vamos ver. Eu não coloquei essa superfície, então vamos colocar mais uma aqui, então. Eu vou chamar de D. Referência D. Então, o que eu tenho, na verdade, é o seguinte. Aqui eu tenho esse paralelismo dessa superfície é de 0,06 em relação a essa superfície aqui. Então, voltando lá, eu tenho, então, em relação a D, e voltando aqui, a superfície externa aqui, em relação à interna, tem uma tolerância de superfície de 0,5. Então vamos dar uma olhadinha ali. Então, essa externa em relação à interna, que é D. Não, não é isso, não. Tolerância geométrica de superfície 0,5 em relação a D.
E se nós olharmos o nosso desenho aqui, ele já está com todas as dimensões e todas as tolerâncias geométricas, tá? Então, assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Vou salvar aqui, tá bem? E muito obrigado a todos pela presença.